O ministro da Casa Civil se vacinou e admitiu que vacinou escondido. Falou, vacinei escondido, como é que vocês descobriram? Olha isso, cara. Porque o presidente da República não tem o mínimo de humildade para ir publicamente falar, olha aqui, eu estou me vacinando, Brasil, vamos se vacinar. Mais do que isso. E aí nós estamos tendo o quê? Uma puta de uma galera desistindo da primeira para a segunda vacina, entendeu? O povo não tá engajado da maneira que deveria, e aí é foda. Exato. Não, e mais do que isso, autoritário ao nível de não deixar os ministros se vacinarem. Porque não é que esse cara... Não é que ele falou assim, ó, vacina na maciota e não conta pra ninguém. Tipo, ele falou, não vacina. Isso é uma coisa horrível. Diz que existe um constrangimento lá dentro entre a equipe, até sobre aqueles que usam máscara. Sim, claro. Existe um constrangimento aqueles que se protegem. Não, mas olha essa que é a questão, entendeu? A melhor aplicação da frase é de cair o cu da bunda. Porque é uma coisa assim inacreditável quando você vê. Todos esses comportamentos dele seriam o suficiente para enquadrá-lo, pelo menos, no crime de extermínio. Que é verdade. Porque... Eu achei que ele ia falar no crime de responsabilidade. Não. Crime de extermínio. Não, mas é verdade. Isso é o que conclui aquele estudo da USP. Só que aí é a questão. Você tem a questão jurídica, como eu tinha falado, tinha aquele vídeo do Tássio Denker, né? Que é amigo meu, que ele tinha falado que dentro dos termos jurídicos, né? Se for falar sobre genocídio mesmo, tem que ser contra um determinado grupo, uma determinada coisa. O pessoal, tanto é que foi aceito agora no Tribunal de Haia, não deve ir para frente, mas foi aceito por causa dos indígenas, né? Porque, de fato, as atitudes que foram tomadas do ponto de vista ambiental aumentaram absurdamente a morte dos indígenas, inclusive na condução da pandemia, né? Só que, como não foi uma coisa declarada, né? Não foi um negócio assim, morte aos indígenas, ainda assim pode ser que não dê em nada. Agora, o crime de extermínio não depende necessariamente que seja um grupo específico, pode ser simplesmente tipo, resolvi matar uma galera. Né? E como ele não foi apenas negligente, porque vários presidentes foram negligentes. Vários presidentes, tentando acertar, erraram. Né? Então você tem isso, né? Tanto é que o pessoal critica até hoje lá na Espanha o governo porque esperou uma semana para fechar, para terminar as festas lá do Dia das Mães, não sei direito que festa que era. Né? Então você tem isso. Isso é negligência. Outra coisa é, fiz cagada. Não, eu achei que tinha que ter, que nem o Boris Johnson. Não, eu achei que tinha que ter imunidade de rebanho e não tinha. Opa, pera lá, entendeu? O que o Bolsonaro fez não foi nem cagada nem negligência. Foi de propósito. Irmão... E quando é de propósito, aí você tem uma intenção por trás. Cara, só você não... É homicídio culposo. Olha só, né? 95%... Não, culposo não, é doloso. Né? É doloso, né? Menor ideia. O doloso é o que... Você que tá fazendo as acusações, o processo vai em você, não é em mim. Não tem nada tá bom então, tá certo. Que é coisa mais clara e evidente das más intenções... O governo Bolsonaro desce o cacete na China desde o começo desta bosta, dizendo que foi um vírus criado no laboratório. Agora o Guedes foi dizendo que foi um vírus inventado na China, entendeu? Patenteado na China, os caras patenteados e já estão vendendo. 95%. Só o embaixador da China no Brasil só disse isso. Deixa eu falar uma coisa pra você. 95% das vacinas aplicadas no Brasil são vacinas chinesas. O que ele quis dizer, tipo assim, vamos segurar a ondinha aí, querido? Porque assim, nós só diminuímos as mortes entre os idosos em São Paulo, estão melhorando a situação por causa dos chineses. Então, vamos calar a boquinha. E eles continuam afrontando, cara. Não, então, assim, é isso que eu tô te falando. O conflito e o ego abalado, o discurso, a política, ela acaba sendo mais importante do que a preservação da vida. Não, e o pior... Porque daqui a pouco os caras não mandam mais porra nenhuma pra gente, cara. Eles não têm nem mais a muleta dos Estados Unidos. Porque antes tinha o lance lá, né? Bom, o Trump se livrou da cloroquina em 2 minutos. Mandou tudo pra cá de graça. Ó, fica com as cloroquinas tudo aí. Né? O exército gastou sei lá quantos milhões pra fazer cloroquina. Mas eles tinham um estofo dos Estados Unidos que não ia ajudar em porra nenhuma. Porque o Trump sempre foi extremamente protecionista. Ele falou assim, não, que se exploda o Brasil. Né? Mas, pelo menos no discurso, ele tinha um apoio ali no Trump.
Agora, sem o Trump, eles não têm nada. Não tem absolutamente nada. O lance da Venezuela mandando oxigênio para Manaus, cara, aquilo foi muito divertido. E independe de você concordar ou não com o regime venezuelano, com o Maduro, com essas coisas, entendeu? O pessoal do Twitter sabe muito bem o que eu já falei do Maduro e fui xingado por isso. Mas o que acontece? Foi muito engraçado. O pessoal da Venezuela mandando mensagem lá para Casa Branca, depois da invasão do Capitólio, falando, estamos muito preocupados com a invasão, né, com a democracia dos Estados Unidos. Cara, os caras digitando rindo. Eu acho que os caras tinham que revezar na digitação, porque tinha alguém em posição fetal chorando de rir. Né? Depois o Bolsonaro ainda falou lá, né, quando teve o oxigênio em Manaus, né, os caras, veja bem, né, olha só quem tá mandando oxigênio, né, estavam reclamando que tava mandando venezuelano, estavam mandando oxigênio também. Aí o Bolsonaro falou assim, o Maduro tem o coração grande, claro, 2 metros de altura, 200 quilos. Tipo... Tiozão do pavê. Tiozão total. Modo tiozão do pavê. Agora, a China tem uma questão de que eles têm certeza de que daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, uma certeza ninguém tem, mas vai de uma quase certeza, de que vai ser o mesmo partido que vai estar no poder lá. Entendeu? Se não mudou nos últimos, não sei agora, 60 anos, tal, não sei o que, eles não veem provisão para mudar no futuro. Então... eles estão se divertindo com o Bolsonaro, porque eles sabem que o Bolsonaro uma hora vai embora. E eles falam, quando o Bolsonaro for embora, a gente tem quem vem depois. Claro. Né? Então o embaixador da China, ele tá numa posição, quando o Eduardo Bolsonaro falou aquela porcaria, quando o Weintraub postou lá a tirinha sacaneando o chinês, sabe? Tudo aquilo lá vai... E o pior é que aquilo, né? Aquela tirinha do Weintraub, o pessoal chamou de racista, porque é pior, ele não tá criticando o governo da China, ele está criticando 1,5 bilhão de pessoas. Ele tá criticando as pessoas, né? Gostem ou não do governo. Né? Ele tá criticando, inclusive, pessoas que poderiam estar do lado dele contra o governo da China, por exemplo. Mas ele tá, sabe? Isso é uma coisa que é muito... É inconsequente, né, cara? É o fim da picada.